Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar sobre um tema interessante que é sondas espaciais. Na verdade, eu vou falar sobre uma específica, se vocês gostarem, tiver alguma outra que vocês gostariam de falar. Tem várias por aí, tem uma bem famosa, né, que é a Voyager, mas hoje eu vou falar sobre a sonda Rosetta. Beleza? Por que eu vou falar sobre essa sonda? Porque eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de janeiro. Eu não sei se eu vou conseguir postar hoje. Provavelmente não, talvez sim. Mas essa sonda não foi lançada nesse dia, né, no dia 20 de janeiro, mas aconteceu uma coisa bem interessante com ela, que de certa forma é algo para a gente comemorar. Eles religaram essa sonda no dia 20 de janeiro de 2014. Ou seja, a sonda passou um tempão, acho que se não me engano, quase 3 anos, desligada, né? E os cientistas aqui da Terra, né, de um centro de controle, conseguiram religar essa sonda remotamente. Uma outra coisa interessante que me chamou a atenção nessa sonda especificamente, da sonda Rosetta, foi desenhada, projetada pela ESA e também lançada, né, controlada, foi porque ela foi lançada para estudar um cometa famoso, que é o cometa, eu não sei pronunciar, porque é russo, ucraniano, isso aí, Churyumov-Gerasimenko. E por que me chamou a atenção, né? Esse cometa, no final das contas, é bem famoso. Porque eu tive um professor, né? Não sei se ele vai me ver, mas eu tive um professor na faculdade, né? Ele deu uma disciplina que era a disciplina de medidas, professor Miguel, e ele é astrônomo. E eu lembro que ele contou uma história que ele trabalhou, né, durante o doutorado, ele trabalhou na observação desse cometa. Então, isso aí me chamou a atenção e eu vou falar um pouquinho então hoje sobre a Rosetta, beleza? Bom, a sonda foi lançada em 2004 da base de Kourou, na Guiana Francesa, muito provavelmente porque quem chefiava o projeto. Hoje a NASA e a ESA fazem muitos projetos juntos, né? Projetos de exploração espacial, de pesquisa e tal. Mas como foi a ESA, não foi, né, lançada do Cabo Canaveral, e sim da Guiana Francesa, que é uma base que fica aqui pertinho do Brasil, né? E fica bastante próximo da linha do Equador, né? E vocês sabem que da linha do Equador é mais fácil para lançar qualquer coisa, né? Qualquer tipo de foguete, para aproveitar a rotação da Terra, né? Bom, eu quero dar algumas informações aqui sobre o cometa agora, né? O objeto que ia ser observado. Bom, o nome científico é 67P Churyumov-Gerasimenko. Uma coisa interessante, o cometa ele nunca é uma coisa só, né? Ele é fragmentado, então as medidas geralmente é do que eles chamam de núcleo, tipo a parte maior do cometa, né? Nesse caso aqui tinha aproximadamente 4 quilômetros de diâmetro, então é um cometa grande, e passa perto da Terra, né? Ele passa entre a Terra e Júpiter, né? Passa entre essas duas órbitas, e ele tem um período, né, uma duração entre uma passagem e outra de aproximadamente 6 anos e meio, um pouco mais do que 6 anos e meio, tá? Está a uma distância de 186 milhões de quilômetros do Sol, quando ele está mais perto, né? Que a órbita dele é elíptica, né? Como todos os objetos que orbitam o Sol, o Sistema Solar. E quando ele está mais perto, 186 milhões de quilômetros, e quando ele está mais longe, 857 milhões de quilômetros, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas características da sonda. Uma delas é bem interessante, tá? Pouco mais de 1 tonelada pesava essa sonda, tinha alguns instrumentos. E o mais interessante, essa é uma das primeiras sondas que tinha capacidade de pousar no cometa, tá? Isso foi um marco, né, para a história da exploração espacial. Porque antigamente as sondas elas só faziam sobrevoos, tiravam fotos, faziam alguns experimentos. E essa era uma daquelas que
pousava. Então essa sonda tinha capacidade de pousar e efetivamente ela, poucos meses depois do que ela foi religada em 2014, ela pousou, né, no cometa Churyumov. Tem mais algumas informações aqui. Tinha quase 2 toneladas de combustível, né, para fazer essas manobras. Tinha alguns painéis solares, quase 1000 watts de potência, os painéis solares. Tinha alguns experimentos aqui bem específicos. Tem um cronograma dela, então foi lançada em 2004. Ela sobrevoou a Terra em 2005. Em 2007 ela passou perto de Marte, depois fez outro sobrevoo em 2007 na Terra, mais um sobrevoo em 2009. Uma coisa interessante sobre sondas em geral, né, que saem para explorar algum objeto, as pessoas pensam que de repente elas vêm de encontro ao objeto. Nunca é assim, né? O objeto está vindo aqui e elas encontram o objeto assim, ó, né, fazendo esse movimento. E às vezes elas ficam anos até alcançar o objeto, dão várias voltas, né, ao redor de um outro objeto, por exemplo, a Terra ou um outro planeta, até que esteja no momento exato e a velocidade também para fazer essa aproximação. Do contrário, seria catastrófico essa aproximação. E para finalizar, os principais resultados da sonda Rosetta, para o vídeo não ficar muito longo, foi a detecção de matéria orgânica na superfície do cometa Churyumov. Por isso que eu falei que ele era famoso. Então, um cometa que ele era gelado, né? Superfície gelada. E os dados que o módulo que aterrissou no cometa mandaram dados da presença de matéria orgânica, possivelmente com a mesma biologia de vírus. Beleza?